Depois nós vamos ler uma outra passagem que está em Romanos capítulo número 5, versículo de número 8. Evangelho conforme escreveu João, capítulo número 3, versículo de número 16. Nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nesta noite, meus queridos alunos que estão aqui neste lugar, Deus ele marcou este encontro para que mais uma vez vocês pudessem ouvir a palavra de Deus. E todo aquele que ouve a palavra de Deus, a Bíblia chama de bem-aventurado, de feliz aquele que ouve as verdades de Deus através da sua palavra. Não posso eu sair daqui nesta noite sem antes falar de um grande amor, um amor que supera todos os amores do universo, desta terra. Não há amor semelhante ao amor de Deus, nem o amor de mãe se compara com o amor que Deus ele tem pelas suas criaturas. A Bíblia nos diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Mas para nós entendermos o amor de Deus, nós precisamos voltar no tempo, voltar desde o princípio. A Bíblia nos diz que todas as coisas foram criadas por Deus, para Ele, nele e para Ele são todas as coisas. Deus então ele cria todas as coisas, cria o universo, cria as estrelas, cria o sol, a lua, o planeta Terra, o seu trono, os seus anjos, tudo Deus cria, simplesmente para um propósito, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Mas a história da separação do homem para com Deus, ela começa muito antes do homem ter sido criado. A Bíblia nos diz que Deus, lá no céu, Ele cria um ser, um anjo, diferente de todos os anjos que Ele havia criado. A Bíblia nos diz que Deus dá um nome a este anjo, chamado Euléu, que algumas Bíblias traduzem como Lúcifer, ou portador da luz. E este anjo ele tinha um grande desejo em seu coração. Ele era diferente de tudo aquilo que Deus havia criado. Deus havia criado uma infinidade de anjos, mas este anjo era diferente de todos eles. E a Bíblia nos diz que nasce um desejo no coração daquele anjo, uma vontade tremenda, um desejo que ele não conseguiu conter, de ser semelhante a Deus. Porque em Isaías capítulo de número 14, e o versículo de número 14 nos diz assim, que ele fala, colocou em seu coração o desejo: subirei às mais altas alturas, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. O importante é que ele nasce esse desejo, e este desejo leva ele à situação que ele se encontra neste momento, distanciado de Deus, se tornou o mal. E para ele não tem salvação, não tem como ele se voltar atrás, porque ele é eterno, ele não morre, ele é espírito. Porém Deus, depois que esse anjo ele se perde, depois que esse anjo se separa de Deus ele nasce o desejo no coração dele, de criar alguém que ficasse no lugar daquele anjo. Então Deus diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Note que Deus ele dá ao ser humano algo que o Euléu desejava ter. A Bíblia nos diz que esse anjo ele desejava subir aos mais altos lugares e exaltar o seu trono. Mas uma coisa ele dizia, que ele queria ser semelhante
ao Altíssimo, semelhante a Deus. E Deus, Ele cria todos vocês, dando uma resposta a este anjo, porque Deus nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Isto justifica o amor de Deus para conosco. Vocês nunca se perguntaram por que Deus nos ama, por que Ele quer nos salvar? Vocês nunca se perguntaram isso? Eu respondo para vocês nesta noite, sabe por quê? Porque vocês são imagem e semelhança dEle. E Deus, Ele não quer que a sua imagem, a sua semelhança se perca. Por isso é que Deus nos ama. Por isso que Deus fez tudo isso. Resolveu descer do céu, esvaziar-se de si mesmo, como diz a palavra de Deus. Deixou o seu trono, se tornou homem, se tornou carne, para morrer por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deus nos dá tudo aquilo que era dele, tudo aquilo que ele desejava. A Bíblia nos diz que Deus, Ele cria este anjo e coloca no jardim do Éden, dá a terra a ele. A terra, antes de ser nossa, ela pertencia a Ele, porque a Bíblia diz que Ele morava no Éden, jardim de Deus, estava na terra e habitava na terra. Mas Ele resolve tomar uma decisão de desobedecer a Deus, a mesma decisão que Adão e Eva tomariam no futuro. E nos diz a Bíblia que Ele consegue levar a terça parte dos anjos de Deus para seguir o seu plano. Então naquele dia nasce o bem e o mal. Até então o mal não existia. Até então somente as coisas boas estavam neste universo, somente as coisas boas de Deus. Mas este anjo se torna o mal. Agora o interessante é que Deus, Ele cria o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E o que significa isso? Imagem se dá a ideia de aparência, de retrato. Nós, seres humanos, somos fisicamente parecidos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos vocês são parecidos com Deus, são imagem de Deus. E a semelhança? A semelhança denota o caráter, a essência. Deus é amor, o homem também consegue amar. Deus é justiça. Por alguns momentos o homem também ele consegue ser justo, embora a justiça humana para Deus não vale nada. Nós temos muitas coisas de Deus na nossa vida, e o maior desejo de Deus, nos diz a Bíblia, que Ele quer que todo homem se salve e venha ao pleno conhecimento da verdade. Alguém já sentiu aí algum desejo? Eu já senti muitos desejos na minha vida. Aquela sensação, aquela queimação por dentro. O coração parece que dispara. A ansiedade é tanta, a vontade de ter aquilo é tanta. Da mesma forma, agora vocês pegam esse sentimento e multiplicam ele muitas e muitas vezes. Aí vocês vão procurar entender como é a vontade de Deus em querer salvar o homem, em querer resgatar o homem. Só que este anjo, ele consegue distanciar a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia nos diz que Deus, ele cria o homem do pó da terra e sopra nele o fôlego de vida. O homem era só um boneco feito de barro, mas nos diz a palavra de Deus que Deus, ele assopra, e desde aquele momento o homem foi feito alma vivente. Naquele momento você recebeu o seu corpo, aquele bonequinho feito de barro, recebe ali algo de Deus dentro dele e passa a ter vida, porque o nosso Deus, ele é vida. Deus, ele nos ama. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque se Deus não amasse o homem, Ele não faria com que nós viéssemos todos os dias estar aí nas ruas, nas avenidas, nas praças, anunciando este evangelho, falando dessas verdades, simplesmente porque Deus, ele te ama, e é por isso que ele insiste contigo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então Adão e Eva conseguem ali estar em algum período, um pouco espaço de tempo, livre do pecado, livre da morte, livre da doença, livre do envelhecimento. Nada disso eles conheciam. Mas esse anjo que agora se tornou
ele tenta agora destruir a imagem e a semelhança de Deus dada ao homem. Por isso que ele entra dentro do corpo de uma serpente e consegue enganar a mulher. A Bíblia diz que a mulher pratica o pecado primeiro, depois ela faz com que o marido peque também. E aí Adão e Eva pecam, e eles são jogados da dimensão eterna de Deus, onde Deus habitava, onde a presença de Deus os sustentava para eles viverem eternamente, para eles não adoecerem, para eles não morrerem, não envelhecerem, não sentirem dor. E são jogados em uma dimensão física na qual nós vivemos. Todos nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos. É isso que nós aprendemos na sala de aula, é o ciclo da vida. E um dia a morte ela vai chegar para todo mundo. Mas Jesus ele nos deu a sua igreja, ao povo escolhido dele, aqueles que atentam às suas verdades, aqueles que creem na sua palavra, aqueles que creem no seu sacrifício. Ele deu uma outra esperança. Todos aqueles que creem em Cristo, a esperança deles não é conhecer a morte, mas é serem transformados no dia em que Jesus voltar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E é essa a esperança que o Senhor quer te dar nesta noite, a esperança de vida eterna, a esperança de não provar a morte. Deus é tão bom, porque no passado Deus era vingativo. As pessoas pecavam e recebiam de imediato a consequência dos seus erros. O homem se corrompe, Deus manda dilúvio. Sodoma e Gomorra pecam tão gravemente e Deus as destrói. E o Antigo Testamento está cheio de eventos assim, o homem pecando e Deus trazendo sobre eles o juízo. Agora eu faço uma pergunta a vocês: será que os nossos dias não têm sido dias mais cruéis do que aqueles dias? Com toda certeza, porque no passado eles não tinham a tecnologia que se tem hoje. Hoje o inimigo consegue alcançar as nossas mentes em questão de segundos. Apenas uma postagem indecente, uma postagem imoral, algo vinda do inferno, alcança milhões de pessoas e faz as pessoas pecarem. Mas a Bíblia nos diz que Deus ele prova o seu amor para conosco. Como foi que ele provou? Enviando a si mesmo para morrer e resgatar o homem que havia perdido. Por isso que Deus ele faz tudo isso. Deus teve que vir a esta terra, porque ninguém, a Bíblia diz que Deus olha para a terra inteira e não encontra um justo. Não existia ninguém que podia fazer um ato de justiça, alcançar o perdão de Deus, alcançar a oportunidade de chegar à presença de Deus, por se tornar santo, por fazer as coisas certas. Nenhum de nós somos capazes de fazer isso, se Deus ele não fizer por nós. Para isso veio Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, para que Jesus satisfazesse a justiça de Deus, para que Jesus viesse cumprir tudo aquilo que Deus exigia. E hoje Deus exige apenas uma coisa, para que o homem seja salvo. Só apenas uma coisa: tão somente crer, acreditar no sacrifício do seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que eu devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta que muitos não fazem. O que é que eu devo fazer para ser salvo? Aí você me pergunta: salvo de quê? A Bíblia nos diz que em Adão todos nós fomos feitos pecadores, porque quando Adão e Eva pecam, eles perdem o contato com Deus. Deus ele não pode ficar junto do pecado. Deus ele tem três virtudes que o identificam: a sua justiça, o seu amor e a sua santidade. E essas três virtudes elas são demonstradas. A justiça por Deus Pai. Deus é justo, não pode ter injustiça nele. Deus é amor e é expressado através de Cristo, porque somente alguém que ama pode entregar-se em favor de outro. E Deus é santo, expressada através do seu Santo Espírito. Deus ele expressa essas três virtudes nessas três pessoas: no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E o maior desejo de Deus
Está descrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que nos diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E o maior desejo de Deus é esse aqui: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O maior desejo de Deus para a tua vida, sabe qual é? É que você esteja junto dele todos os dias, 24 horas. Esse é o maior desejo de Deus. Deus, Ele quer fazer parte das nossas vidas. Deus, Ele quer decidir as coisas por nós. Sabe por quê? Porque nós, depois que caímos, nós não conseguimos decidir por nada certo de nós mesmos. Todas as decisões corretas que nós tomamos, é o Espírito Santo de Deus nos fazendo fazê-las. E Deus, Ele quer fazer isso nesta noite. Ele quer que a sua imagem, a sua semelhança torne a se refletir na tua vida. Tem muita gente aí que já perdeu a imagem e a semelhança de Deus por causa do pecado, porque o pecado ele faz isso. Deus, Ele não pode ficar junto do pecado, Ele não consegue. Deus é tão justo, tão santo, que Ele não suporta. E o motivo de nós ainda não estarmos mortos e lançados no inferno, sabe qual é? É Jesus Cristo. Porque sobre Ele veio a ira de Deus. Hoje eu pego todo santo dia, e Deus, Ele não me mata. Mas no passado não era assim. Sabe por quê? Porque depois que Jesus abriu aqueles braços lá naquela cruz do Calvário, abriu-se um tempo chamado tempo da graça, em que Deus, Ele olha para nós e não vê mais os nossos pecados, Ele vê a Cristo. Mas para Deus nos tomar de novo, é necessário uma coisa: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a palavra de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, a graça e a fé. Até a fé, para nós acreditarmos em alguma coisa, ela não é nossa, ela vem de Deus. E eu sei que Deus está depositando um pouquinho de fé aí nos seus corações, porque para nós tomarmos a decisão de aceitarmos o sacrifício de Cristo, Deus, Ele precisa derramar um pouco de fé nas nossas vidas, para que nós possamos decidir. E nesta noite, quando for feito aqui o convite, não hesite, não perca a oportunidade, porque Deus, Ele nos ama, Deus, Ele é amor. Mas um dia, vai chegar um dia em que o amor dele, Ele vai se recolher, aí vem a sua justiça, e contra a justiça de Deus não há nada que possa ficar de pé. Contra a justiça de Deus não há nada que possa se levantar. Tudo se é destruído diante da justiça de Deus. Se nós aceitarmos a Cristo, acreditarmos no seu sacrifício, a Bíblia nos diz que nós seremos salvos por Ele da ira que há de vir sobre esta terra. Que Deus em Cristo Ele possa nos abençoar e nos dar o seu eterno amor hoje e sempre. Amém.